nós abrimos o coração para entender esse mistério. Na primeira sexta-feira da Quaresma, as leituras nos levam para essa dimensão concreta do amor que vem de Deus. Abrir o coração para perceber que o noivo, quando ele está no meio do povo, o povo tem que celebrar esse noivo. E hoje a grande pergunta que vai surgir: Senhor, qual é o significado desse jejum que é nos proposto? E aí a palavra aberta vai nos levando para esse tempo de penitência, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer. Um jejum que purifica, um jejum que nos leva à mortificação da nossa própria existência, um jejum que nos ajuda a enxergar a grandeza que vem de Deus. Não é simplesmente, como nós temos escutado, não é simplesmente deixar de comer alguma coisa, mas é simplesmente oferecer aquilo que nós somos para que a nossa vida seja resgatada. Começar a Quaresma com uma celebração penitencial, povo santo, é rasgar o coração para um sacrifício que nos leva a uma experiência de salvação. Olha para essa pessoa que está do seu lado, só olha para ela e pergunta assim: você está rezando um pouco mais nessa Quaresma, criatura? Você está fazendo uma penitência nessa Quaresma? Você já escolheu a sua penitência? Porque eu tenho certeza que você já escolheu. Mas eles não tinham compreendido que Jesus estava no meio deles. E quando o Senhor está no nosso meio, é festa. Quando Ele está no nosso meio, a gente rasga o coração para entender o mistério de Deus. Tem muita gente que faz uma confusão terrível. Então qual é o jejum correto de se fazer? A igreja propõe algumas alternativas para nós. Tem o jejum que você pode fazer do meio-dia, começando de manhã até o meio-dia, sem comer nada, como sentido de sacrifício, como sentido de entrega. Mas não tem sentido se você não reza. Não tem sentido se esse jejum não tem um objetivo concreto. Tem o jejum que você pode passar o dia inteiro sem comer, só a pão e água. Só a pão e água. E tem o jejum que você pode deixar uma das suas alimentações. E aí se oferece como sinal de graça. Jesus disse para eles: vai chegar uma hora que eu não vou estar no meio de vocês. Nessa hora, vocês farão o jejum. Nessa hora, vocês farão o sacrifício. Padre, se Jesus já está no nosso meio, se Ele permanece, por que então nós fazemos jejum? Porque a Quaresma é para isso, para que nós possamos mortificar aquilo que está em nós. Quando eu jejuo, eu estou quebrando o meu orgulho. Quando eu pratico o jejum, eu estou vivenciando a graça que vem do Espírito Santo. E aí a palavra dá o sentido. Olha bem para o padre para você entender. O único dia que a gente não pode fazer jejum é o domingo. O único dia que a gente não pode jejuar é o domingo. Porque domingo é dia do... E como o dia do Senhor é dia de festa, é dia de colocar a nossa vida como sentido mais concreto daquilo que nós vivenciamos. Aí sim, a nossa oração junto com o jejum, ela leva à transformação da própria vida. O jejum caiu em moda agora para alguns que estão fazendo dieta, para alguns que estão fazendo tanto de coisa, criam-se diversos jejum. Não é desse jejum que eu estou falando. Estou falando do jejum cristão que leva a uma mortificação e uma transformação da nossa vida. Colocar a nossa vida, como disse hoje a palavra, diante de Deus para perceber a transformação que Ele está fazendo na nossa história. Olha mais uma vez para essa pessoa e diga para ela: você precisa ser transformada, criatura. Você precisa mudar. Você precisa ter essa penitência. A gente fala assim: padre, eu começo e não termino. Eu começo e não dou conta. Eu até tento, mas quando chega na metade da Quaresma eu já rompi com tudo. Que autocontrole você tem sobre a sua vida? De que forma que você olha para a sua história? Nessa primeira sexta-feira, o nosso jejum maior deve ser uma entrega concreta para transformar toda a nossa vida.